O subjetivismo jurídico é a proposição de que a natureza jurídica do direito subjetivo está na subjetividade. À primeira vista pode parecer uma afirmação simplória e redundante, mas ela tem um sentido que está num contexto de debates complexos sobre os princípios que norteiam uma sociedade na resolução de conflitos jurídicos, o que primeiramente nos leva à questão de como se resolve uma antinomia ou um conflito na norma jurídica. Já foi mencionada aqui a pirâmide do Hans Kelsen, que estipula uma hierarquia entre as normas em que a Constituição tem maior prevalência no ordenamento jurídico. E no livro Conflitos de Normas, a Maria Helena Diniz, ela elenca os critérios hierárquico, da especialidade e o cronológico como procedimentos para a solução de antinomia, de modo que a norma hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior, a específica prevalece sobre a mais geral, e a mais recente geralmente prevalece sobre a mais antiga. Então temos essa estrutura lógica de solução de conflitos de normas e esses são os principais critérios. Nós também já vimos um problema no artigo 2º do Código Civil. Ele fundamenta duas teorias antagônicas sobre a personalidade jurídica do ser humano. Uma diz que ela surge no nascimento com vida, a outra entende que é na concepção. Também vimos alguns dos grandes julgamentos do STF que são diretamente decorrentes desse impasse. Se houvesse um conceito legal de sujeito de direitos, esses julgamentos nem precisariam acontecer. Conceito que eu digo é uma descrição das características gerais, tá? O conceito que temos é o de pessoa, que está no primeiro artigo do Código Civil, e é de que a pessoa é capaz de direitos e deveres. E é isso, ele não descreve o que é essa pessoa. Logo em seguida, no artigo 2º, a regra é clara de que a pessoa surge no nascimento com vida, ou seja, quando o bebê sai do ventre e respira. Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Para mim aqui está claro que hoje o nascituro não é pessoa para o direito, mas é sujeito, e sujeito de direitos desde a concepção. Ele tem direito aos alimentos gravídicos, à assistência pré-natal, à representação, a ser reconhecido como filho, enfim, tudo isso baseado na lei. E o direito à vida desde a concepção. Ele tem? Já vimos que, atualmente, se o embrião for concebido in vitro para fins de pesquisa e terapia, for anencéfalo, for fruto de um estupro ou representar risco de morte para a gestante, ele não tem esse direito. E agora querem relativizar a vida do nascituro ainda mais na ADPF 442 para que a gestante tenha o direito de matá-lo até a 12ª semana de gestação. Tem mais detalhes sobre isso no vídeo anterior. Porque, aparentemente, existe um conflito entre a liberdade da mulher e a vida do nascituro. E para solucionar isso, nem o critério hierárquico, como o concebemos hoje, funciona. Porque aqui a gente está falando de conflito entre princípios fundamentais consagrados na Constituição, no topo, no ápice do ordenamento jurídico. Vida ou liberdade? O que prevalece? Primeiro, a gente tem que contextualizar esse dilema para depois situar o subjetivismo jurídico como proposição. Já foi mencionado aqui o Hans Kelsen, que foi um jurista brilhante, e ele acompanhava, na época dele, esses debates entre religiosos, liberais, marxistas, comunistas, etc. E ele percebeu que todo o apelo que se fazia aos princípios e valores eram só desculpas e subterfúgios para um grupo impor vontades particulares. E como ele seguia a filosofia positivista do filósofo francês Auguste Comte, que entendia o conhecimento científico como base da melhor compreensão do mundo para atingir a ordem e o progresso social, e uma curiosidade é que essa filosofia tem uma influência tão profunda aqui no Brasil que, na proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a frase da nossa bandeira foi tirada de citação de obra do Auguste Comte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por finalidade. Tiraram o amor e colocaram só a ordem e o progresso como princípios da nossa República. E o Hans Kelsen bebeu nessa fonte, o que o inspirou a desenvolver a proposta do direito como uma ciência pura, exata, independente e dissociada das outras ciências, com método formal e descritivo próprio, um sistema fechado, livre de juízo ético, valorativo, etc. E ele que elaborou a Constituição Austríaca de 1920, que influenciou muito o Brasil também. Por exemplo, a composição de uma corte que é guardiã da Constituição e exerce o controle de constitucionalidade, o formato de algumas leis é inspirado no trabalho dele também, e por aí vai. Só que na época dele, o mundo passou por um trauma profundo durante a Segunda Guerra, em especial na Alemanha. Ali nós vimos o poder que um Estado tem no sentido de ser instrumentalizado por um grupo para destruir seus oponentes. Por exemplo, o massacre de 6 milhões de judeus foi decorrente da perda da cidadania, da condição de sujeito de direitos. Tudo com base na lei. Por isso que a antiga Liga das Nações percebeu que certos valores e princípios precisariam ser proclamados e servir de base para as leis.
Daí se formou a ONU, que sancionou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, consagrando princípios universais como a vida, a dignidade, a igualdade, a liberdade e assim por diante. A partir daqui surge uma corrente pós-positivista que reconhece a necessidade da ética, da moralidade e de afirmar os princípios fundamentais e a impossibilidade de tratar o direito como um tipo de ciência exata, sendo a interdisciplinaridade vista como indispensável e imperativa. Essa corrente tem alguns autores, mas em especial tem dois que são constantemente citados em decisões do STF. O primeiro é o Robert Alexie, e ele parte de uma premissa de indivisibilidade entre os princípios fundamentais. Portanto, quando ocorre um conflito entre princípios, a solução está na ponderação da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, ele não categoriza os princípios fundamentais, porque eles são vistos como mandados de otimização que limitam a aplicação das regras. Portanto, eles são satisfeitos em graus dentro do contexto de um caso concreto. E temos o Ronald Dworkin, que segue mais ou menos essa linha, porque para ele, nesse tipo de conflito, os princípios devem ser sopesados em um grau de importância por meio de uma interpretação artística do juiz, para que o direito, visto como um sistema integrado, seja coerente. Sendo que a dignidade, vista por ele como um tipo de soma entre a liberdade e a igualdade, tende a ter maior peso, porque todos deveriam ter direito a uma vida eticamente independente, segundo ele. Mas o conflito propriamente teria que ser analisado no caso concreto primeiro, né? Nessas duas visões, os juízes têm certa discricionariedade. Bom, o subjetivismo jurídico se situa nessa corrente pós-positivista sob uma perspectiva embriológica e neurológica. E aqui de fato tocamos na natureza e origem do direito subjetivo, que não estaria na vontade, no interesse, na respiração ou na concepção de um ser humano. Ele está na própria subjetividade, deduzida física e dialeticamente do fim da personalidade e subjetividade jurídica. Vejam, o fim da atividade encefálica é o parâmetro científico para a morte de alguém. E ele está na Lei 9.434 de 97, a partir do artigo 3º, e na Resolução 2173 de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que tem o procedimento pro doador de órgãos, em que, se uma equipe médica constatar o coma não perceptivo, a ausência de reatividade supraespinhal, a apneia persistente, a presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível, a ausência de fatores tratáveis que confundiriam o diagnóstico, a observação pelo período de 6 horas, no caso de criança o período é maior, a temperatura corporal superior a 35 graus, a saturação arterial, a ausência de atividade elétrica, metabólica ou perfusão sanguínea cerebral, o paciente será considerado morto, portanto apto à doação de órgãos. E isso que inspirou a hipótese do subjetivismo jurídico, de que o sistema nervoso central de um ser humano é a sua subjetividade. Isso vai além da mera dialética de inverter o critério do fim para o início, porque é na atividade encefálica que encontramos todas as características que definem a subjetividade, o eu de alguém. A razão, a memória, a intuição, a consciência, a inconsciência, a percepção, as emoções, a imaginação, os sentidos, os nossos pensamentos, enfim, todos os aspectos exatos da subjetividade. O ser humano é o todo, mas é especificamente na subjetividade que temos o eu de alguém, manifestado pela atividade encefálica. E o encéfalo é uma parte do sistema nervoso central. O neurocientista Roberto Lent o define como um termo muito geral que reúne todas as estruturas neurais situadas dentro do crânio e da coluna vertebral. E se a subjetividade é sinônimo de sistema nervoso central, então devemos observar quando ele inicia sua formação para encontrar a origem da subjetividade. E eu nunca tinha aprofundado nos estudos de embriologia, e inclusive eu até imaginava que seria algo entre a 7ª e a 9ª semana de gestação, mas, segundo Keith Moore, no seu livro Embriologia Clínica, o tubo neural de um ser humano se forma por volta do 21º e 22º dia de gestação, curiosamente no mesmo estágio em que o coração primitivo do embrião começa a bater. Então, a partir daqui, temos o início da subjetividade. E percebam, em uma relação jurídica, ou você é alguém, polo ativo ou passivo, ou você é algo, objeto dessa relação. A proposição é de que, quando se inicia a formação do sistema nervoso central, o embrião deixa a posição de objeto e se torne sujeito e polo ativo de uma relação jurídica com a gestante, o pai e o Estado como polos passivos. Ok, então ele não vai ser pessoa, ter deveres, mas vai ser sujeito de direito. Mas de qual direito? Seria a vida? Já vimos que o critério da vida humana por si só é amplo demais, e até se questiona se a vida de fato seria um direito absoluto da personalidade, porque a sua inviolabilidade já é constitucionalmente relativizada numa guerra, por exemplo.
ou legalmente numa situação de legítima defesa. E nós precisamos de um princípio fundamental que seja um direito absoluto de fato e ligado à condição da subjetividade, e que dê sentido e coerência ao ordenamento jurídico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é o marco instituidor de princípios universais, já diz no seu primeiro artigo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade. Então, a liberdade, a igualdade e a dignidade são os princípios fundamentais para a constituição de uma sociedade. A liberdade, entendida como a capacidade de escolher e agir de acordo com a própria vontade, por si só, esbarra na alteridade, ou seja, no limite do outro. E é justamente a igualdade que limita e orienta a liberdade. E uma vez que os sujeitos na realidade física não são iguais na sua subjetividade, e também no sentido de que nem todos têm os mesmos recursos e oportunidades para exercer sua liberdade, então a igualdade também não é absoluta. Ou seja, é necessário um aprumo entre esses princípios. Será que a dignidade conseguiria equilibrá-los? Tá aí, uma palavra que é falada toda hora, mas ninguém sabe o que é ou o que exatamente tem que ser implementado quando uma lei ou um tratado a expressa. O subjetivismo jurídico propõe o conceito de dignidade como sinônimo de saúde. Uma vida digna é substancialmente uma vida saudável. A Organização Mundial de Saúde, em sua Constituição, tem a seguinte definição: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Mas o que é necessário para que esse conceito se materialize? Depende. Numa visão mais geral, o psicólogo americano Abraham Maslow falava, em sua teoria da motivação humana, sobre as necessidades fisiológicas, de segurança, de afeto, de estima e autorrealização. O bem-estar de todos os sujeitos depende da efetivação desses requisitos, sendo dever de um Estado soberano garantir as necessidades fisiológicas e segurança de todos, e aqui vemos a dignidade como princípio de caráter verdadeiramente universal e absoluto, capaz de atribuir um sentido positivo ao fenômeno da vida, ou seja, de garantir saúde, bem-estar, proteção, em contraposição ao sentido negativo da dor, da doença, do sofrimento, do desamparo, etc. E mais, ele serve de bússola para os demais princípios. Por exemplo, todos devem ser iguais em dignidade, portanto, o limite da liberdade é a própria alteridade. A vida, a liberdade, a igualdade e todos os demais princípios têm delimitações, mas a dignidade não tem exceções. Nem em uma guerra, em que as pessoas literalmente matam umas às outras, a tortura e o tratamento desumano são permitidos. Portanto, esse é o preceito que deve se ligar ao fenômeno da subjetividade, que se erige como pedra angular no arco dos princípios jurídicos e dão sentido positivo para todo o ordenamento jurídico. Curioso que essa mensagem já está na capa do subjetivismo jurídico. Aqui temos o chão, representando os dois sentidos da vida, o arco dos direitos, e no topo temos a pedra angular da dignidade, que dá sentido e sustenta todo o ordenamento jurídico. Se você tirar ela, tudo desmorona. A figura do centro eu pulo porque é sobre método epistêmico e só no primeiro nível tem 22 conceitos, então eu precisaria de mais tempo para falar sobre ela. Então, seguindo aqui para a gente entender, né? A subjetividade é uma categoria da qual a personalidade é uma subcategoria. Portanto, se implementar o subjetivismo, não haveria necessidade de mudar a situação da personalidade jurídica do ser humano. Para essa corrente, existe hierarquia entre os princípios fundamentais. Então, no caso de conflito, o juiz tem que colocar a dignidade não só como hierarquicamente superior, mas como sustentáculo, um elemento constituidor de consonância entre os princípios. Por exemplo, as decisões da ADI 3510 e da DPF 54. Quando a gente analisa, elas estão em consonância não só entre si, mas também com o subjetivismo jurídico. Mas o que se pede na DPF 442 não está. Um feto de 12 semanas já tem o sistema nervoso central se desenvolvendo, logo é um sujeito que tem direito a uma vida digna, garantida pelos alimentos gravídicos, assistência pré-natal, enfim, a tudo que lhe proporcione um bom desenvolvimento no útero. Garantir esses direitos ao nascituro, ao mesmo tempo que ele promove a morte, é diretamente contraditório e torna o ordenamento jurídico brasileiro dissonante e incoerente.